No capítulo anterior, ele ofereceu a vida da própria mãe para que Ashgototh matasse Maria Luísa. Agora, com a ex-mulher morta, coisas estranhas começam a lhe acontecer. Havia sido um dia longo, e o céu relampeava como um flash de uma máquina fotográfica. Havia um vazio dentro de mim, uma tristeza gelada como se os anos de ressentimentos fossem expelidos de uma única vez. Contudo, por mais que eu houvesse tentado, não escorreu uma única lágrima dos meus olhos. Sem perceber, acabei adormecendo. Um som estrondoso me acordou no meio da madrugada. Na verdade, foram dois. Porém, um ribombar de um fulminante trovão se destacou do ruído da janela, chocando-se contra o batente. Era como se o próprio deus do trovão bombardeasse a terra com seus raios mais poderosos. A casa estava mergulhada em trevas, tão escuras que nem as silhuetas da mobília podiam ser vistas. A cabeça doía, e as horas de sono pareciam ter me deixado mais cansado ao invés de ter reposto as minhas energias. Não havia eletricidade na região. Provavelmente, uma árvore havia caído sobre a rede elétrica e provavelmente o problema só seria resolvido pela manhã. Esfreguei a base do nariz numa vã tentativa de amenizar a dor que sentia. Forcei-me a me sentar e me levantei com dificuldade, pois o mundo girava diante dos meus olhos. Com a mesma dificuldade, caminhei até a janela para fechá-la. Eram passos trôpegos, oscilantes. Meus olhos, já adaptados à escuridão, notaram algo demasiadamente estranho que me fez esquecer de imediato a janela aberta. Os móveis não estavam ali. Num primeiro momento achei que alguém estivera ali, mas por mais racional que fosse aquela ideia, como poderia ter arrastado as estantes e o Rex sem me acordar? O vento lá fora fazia os galhos rangerem e se partirem. A cortina sacolejava rispidamente e farfalhava como uma bandeira no alto de um mastro. Não havia explicação, mas, ao andar pela casa à procura de uma lanterna, encontrei as coisas da sala espalhadas pelos outros cômodos. A mesma pergunta: quem teria sido? O espírito vingativo de minha mãe ou o de Maria Luísa? Um trovão rasgou os céus e lançou tons intermitentes de cinza que me fizeram perceber que as paredes estavam todas rabiscadas. Após 5 minutos tateando as gavetas da cozinha, encontrei a maldita lanterna. A casa, especialmente a sala, estava coberta de inscrições rúnicas que evocavam as velhas litanias ocultas de meu avô. O dia havia raiado, e enquanto a maioria das pessoas contabilizava os prejuízos que a tempestade tinha causado, e Fabiano prestava esclarecimento à polícia sobre o assassinato da esposa, eu estava no porão de casa tentando entender o que tinha acontecido lendo os macabros livros de meu avô. Surpreendentemente, aqueles símbolos passaram a ser compreendidos como se fossem a minha segunda língua. Algumas páginas eram lidas rapidamente e poucas outras precisavam de um trabalho mais minucioso de interpretação. Além de estar me sentindo outra pessoa, sentia-me ludibriado. Nada ali explicava o que estava acontecendo. Não havia jeito. Apenas meu avô podia me dizer. Afinal, ele já esteve lá. Sem perder tempo, peguei uma folha e comecei a desenhar. Nenhum detalhe daquele canto do porão escapava, desde os mais ínfimos aos mais substanciais. Nunca, em toda a minha vida, tinha sido tão perfeccionista quanto naquele momento. Afinal, era o único modo e nada podia passar. O gradil estava inundado pela tímida luz da manhã que vinha lá de cima. Sob o feixe natural do sol, aquela espécie de lareira com dentes de aço se apresentava como uma atração em um palco. Com todas as minhas esperanças depositadas, aproximei-me. Seguindo a orientação de meu desenho, puxei um tijolo que cedeu tão facilmente, enchendo meu coração de expectativa. Meus dedos mergulharam num vão na parede e encontraram o diário secreto do meu avô. Vislumbres e clarividências surgiram em minha mente a cada página lida. Era como se eu tivesse vivido aqueles dias, mas não perdi tempo. Folheei até a parte do encontro dele com Ashgototh, e as páginas estavam lá, relatando todos os detalhes, o cenário, o pavor inicial, os entraves e o famigerado acordo.
Eu que me senti o homem mais diabólico do mundo por ter cedido a vida de minha própria mãe para matar a minha ex-mulher, era um peixe pequeno comparado a meu avô. O peso de meu corpo simplesmente deixou de existir a ponto de não ter forças para manter o diário em mãos. A ação dele foi a apoteose de todas as maldades. A morte sempre foi e sempre será a certeza que encadeirará uma sequência de mistérios. Para onde vamos e se voltaremos um dia são algumas das centenas de perguntas que existem a esse respeito. Contudo, há também aqueles que não aceitam que haja um final carnal definitivo, tornando a busca pela imortalidade um dos anseios mais obscuros da humanidade. Meu avô foi um desses homens que dedicou a vida a quebrar a maldição que Deus lançou a Adão por ter comido do fruto proibido. Esse foi o seu genial e sórdido acordo com Ashgototh, a vida do próprio filho em troca de sua vil continuidade. E ele não haveria de se levantar de sua sepultura como numa clássica cena de um filme de terror barato, mas em mim. Eu era o seu caixão, não um caixão de seu corpo que os vermes houveram de consumir, mas o caixão de seu espírito. Não sei quando ele me assumirá em definitivo. Sinto-me cada vez mais envolto por ações involuntárias, por capacidades que nunca me foram concedidas e por memórias de uma época que sequer presenciei. Muitas vezes, diante do espelho, vejo os olhos dele sobrepostos aos meus. Minha mãe, se não sabia, imaginava. E talvez isso tenha acabado lentamente com ela. A ideia de que uma semente sinistra havia sido plantada na alma de seu único filho. Não sei também até que ponto meu avô pôde ter adivinhado o que aconteceria entre mim e Maria Luísa. Tenho certeza que se eu não tivesse ido até ao Deus dos desejos sórdidos, nada disso teria acontecido. Mas agora tudo é especulação. Maria está morta, a única mulher que amei de verdade e talvez a única que tenha me amado. E enquanto as minhas próprias lembranças não forem apagadas, sentirei a falta dela.